Vamos lá. Olha só. A equipe do terceiro B, Elaine, Heloísa, Pedro e Samara estão aqui. Só tá faltando uma. Como, Samara? Tá faltando uma pessoa. Que é Maria Quem é Luísa. Luísa, Heloísa, né? É, Heloísa. Mas você sabe se ela entra ou tem alguma questão que não pode entrar hoje? Eu não sei, porque ele tem que mandar mensagem pra ela, mas ela não tá respondendo. Entendi. Mas aí vocês vão se organizando aí e a gente vai com vocês, tá certo? Certo. Quem vai fazer um bate-rebate é a equipe de Samuca, do D. O B vai começar apresentando e vocês do D vão, posterior à apresentação deles, fazer algumas considerações, tá certo? A fim, óbvio, de enriquecer essa apresentação. Eu quero lembrar a todos, lembrar não, né? Comunicar a todos que essa equipe de Samuel aliás, desse grupo, né, do terceiro D, o grupo 2 do terceiro D, nós só formamos 3 equipes, não foi assim, meninos? Então, Isso. o pessoal da terceira equipe está com os temas 3 e 4. Então, por essa razão, realmente, vocês vão fazer alguns incrementos de ontem, né, porque o grupo que apresentou 3 foi ontem, e aí, complementando o tema 4 da forma como vocês acharem melhor, tá certo? Nessa interação. Combinado? Certo, Darlene. Quem tá aí, Samuca, da tua equipe? Samuel, Micaele, Roberto e Rebeca. Estão todos? Eu acho que só tá eu, Darlene. Eu vou tentar Vamos, falar com ela. Eu tô aqui, viu, Samuel? Ah, tá. Roberta, veja aí se você entra em contato com Micaele e Rebeca, Ok. Samuca. Também. Então vamos dar início, né? Bom dia para todos, que Deus abençoe o nosso dia, proteja com muita saúde, tranquilidade e serenidade, né, gente? Para a gente conduzir nossas vidas, dos nossos familiares, que todos se protejam. Cachoeirinha está passando por um momento de Covid seríssimo, né? Infelizmente, a gente nem tem todos os dados da quantidade de pessoas infectadas devido à velocidade do vírus, e que Deus proteja todos nós e nossos familiares contra os agravamentos dessa maldita doença. E para aqueles que estão adoentados, hospitalizados, entubados, que Deus possa providenciar com toda a sua misericórdia e restaurar a saúde de todos. É o que nós desejamos e rezamos. Vamos. Vai, Érico, tá certo, meu filho, vá. Vamos dar início pela equipe de Elane. Vocês fiquem à vontade, podem começar. O começo é para apresentar sobre a modernização e revolta no Rio de Janeiro, só que a minha colega faltou, então eu vou começar falando sobre a revolta da vacina. Me diz quem está falando agora. É Samara. É Samara. Agora eu estou te ouvindo melhor, Samara. Vamos lá. Eu vou tirar meu fone, né, porque ele está meio quebrado. Tá certo, meu amor. Ao mesmo tempo que acontecia a revolta e a demolição do Rio de Janeiro, o Oswaldo Cruz, o Dr. Oswaldo Cruz, ele foi eleito diretor-geral da saúde pública. Ele é tipo um ministro da saúde nos dias de hoje. A função dele era combater a febre amarela, a varíola e a peste negra. Ou melhor, a peste bubônica. Ele foi um doutor que se formou lá fora, então ele é um doutor internacional. Ele decidiu fazer um projeto de lei onde obrigatorizava a vacina contra a varíola. O governo usava os instrumentos de que a vacinação
necessária, pois a varíola tinha matado mais de 4.000 pessoas no ano anterior, que era em 1930. E a vacinação obrigatória ela tinha feito sucesso na Alemanha, na França e na Itália. Já a oposição do governo, ele dizia que cada pessoa deveria ter o direito de escolher entre se vacinar ou não. Eles não confiavam nos utensílios utilizados, que eram os soros, e não utilizavam violência que os aplicadores usavam, que eles obrigavam as pessoas a se vacinarem. E isso não fazia com que as pessoas confiassem necessário para que elas fossem por livre e espontânea vontade. Porém, dia 31 de outubro de 1904, a lei da vacinação obrigatória ela se revigou, ela se tornou algo necessário para as pessoas do Rio de Janeiro. E as pessoas acima de 6 anos de idade deveriam se vacinar obrigatoriamente, senão pagariam altas multas. E com as revoltas, as demolições, o alto custo de vida e também a falta de confiança no governo, as pessoas decidiram se revoltar contra eles. Eles marcharam em direção ao Palácio do Catete, que era a sede presidencial na época, e armados com paus e pedras, lutaram com os policiais nas ruas do Rio de Janeiro. A rua se tornou um verdadeiro caos e uma verdadeira guerra. O governo, ele reagiu da mesma forma que os manifestantes se armando, e ele pediu o apoio do Exército e da Marinha e ordenou que bombardeasse as áreas costeiras. Porém, a resistência ela não regrediu, avançou muito mais. Com isso, sem ter para onde ir, o governo decidiu revogar a obrigatoriedade da vacina. Com isso, a revolta ela se regrediu, ela se acalmou. Porém, o governo ele decidiu se vingar, sequestrando civis e militares rebeldes, lançou no porão do navio para a floresta amazônica. É engraçado porque as pessoas se revoltaram em 1904, só que em 1908 houve uma epidemia de varíola. As pessoas tiveram que correr para se vacinar. E isso mostra o quanto é importante a vacina. Apesar de que o governo naquela época ele não dava um apoio, ele não mostrava confiança, era necessária a vacinação. Outra revolta que aconteceu no Rio de Janeiro, aí de Guanabara, que isso foi em 1910, a revolta das Chibás. Quem comandava a marinha eram pessoas de elite, as pessoas ricas. Já os empregados eram pobres, negros e mestiços que estavam em condições de escravos. A marinha tinha um código disciplinar que era faltas leves eram punidas com prisões de água e pão por 3 dias. E as faltas graves eram até 25 chibatadas. No acontecimento de 16 de novembro de 1910, um marinheiro negro, chamado Marcelinho, ele levou 250 chibatadas, muito mais do limite que era 25. Esse acontecimento ele revoltou os marinheiros, quer dizer, ou melhor, os marinheiros. E liderados por João Cândido, eles, 4 dias depois, eles tomaram o controle do navio e exigiram para o governo que abolisse os castigos corporais, aumentasse os salários e desse melhores condições. Como os navios tomaram eram navios de Minas e de São Paulo, os mais importantes navios de guerra, ele prometeu, vamos dizer assim, ele prometeu que iria cumprir com as exigências dos marinheiros. Dito isso, o controle do navio voltou para os oficiais, porém, o governo decidiu se vingar, não cumprindo sua promessa, baixando um decreto onde ele eliminaria todas as pessoas que considerariam inúteis. Aquelas que eram consideradas eram levadas fora para a marinha e não tinham retorno, não tinha, como eu posso dizer, não tinha um ofício, um papel escrito dizendo que ele tinha participado da marinha a fim de conseguir, por exemplo, uma aposentadoria ou algo que remuneraria isso. João Cândido, como ele foi um dos líderes, ele foi preso e levado a um hospital
alienado, que era o hospital de loucos. Porém, eles disseram que ele não tinha nenhum problema psicológico, ele foi liberado. Como ele não conseguia arrumar emprego depois que tinha sido expulso, já que não tinha nenhum decreto dizendo que ele tinha participado da Marinha, ele acabou sem patente militar e sem aposentadoria. João Cândido foi um homem muito importante, porque ele foi considerado um dos lutadores pelos direitos humanos, e ele ainda é visto como um herói, porém algumas pessoas não veem com esse olhar. Bom, eu vou falar do movimento operário. Nas primeiras décadas, os operários trabalhavam 10, 12, até 14 horas por dia, em lugares mal iluminados, sujos, e era tudo abafado. Trabalhavam nos sábados e nas manhãs de domingo. Salários eram baixos, não tinha direito a férias e nem a aposentadoria. A fábrica era muito rígida. Se as coisas não saíssem como eles queriam, eles aplicavam multa ou até castigos corporais. Mulheres, jovens e crianças tinham que trabalhar para ajudar a completar a renda. Em 1920, a porcentagem dos imigrantes entre operários era de 51% em São Paulo e 35% no Rio de Janeiro. E em 1906, líderes operários do Sudeste organizaram o primeiro Congresso Operário Brasileiro. No início do século XX, os trabalhadores criaram sindicatos e greves. Eles fizeram greves que duraram 8 horas diárias em anos. E nisso continuaram lutando contra a carestia e a expulsão dos estrangeiros. Bom, eu vou falar um pouco sobre o movimento grevista de 1917 e o comunista e anarquista. Em São Paulo, o movimento grevista de 1917 começou com a paralisação do cotonifício Rodolfo Krebs, no bairro Moca, que se alastrou para outras indústrias também. No confronto entre manifestantes e a polícia, o sapateiro anarquista Antônio Martinez foi baleado e morreu. Com a morte desse trabalhador, fortaleceu muito o movimento, que logo se alastrou pelo interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba e Minas Gerais. Aí os grevistas passaram a exigir, por uma jornada de 8 horas, aumento salarial, pagamento pontual, libertação dos grevistas presos e entre outras exigências. Ao findar do ano de 1917, a notícia da Revolução de Outubro na Rússia tinha triunfado, permitindo a ascensão dos comunistas, e causou um grande impacto no Brasil. Muitos anarquistas aderiram ao comunismo e, juntamente com os operários e intelectuais marxistas, fundaram em 1922 o Partido Comunista Brasileiro, PCB. Esse partido foi muito perseguido e posto ilegalmente durante a maior parte do tempo, mas mesmo na clandestinidade, constituiu-se numa importante liderança do movimento operário. Agora eu vou falar um pouco sobre as diferenças básicas entre o comunista e o anarquista. O comunista defendia as conquistas do Estado e o estabelecimento de uma ditadura do proletário por tempo determinado. Já os anarquistas eram contra as exigências do Estado. Os comunistas participavam das disputas eleitorais, pois para eles a eleição era o meio de conseguir a transformação da sociedade. Já os anarquistas eram contrários às eleições e viam nelas um instrumento de manipulação dos trabalhadores. Ok, antes de eu me pronunciar, eu vou chamar para interagir com esse grupo o grupo de Samuca. Fiquem à vontade, meninos. Bom dia, gente. A gente vai falar sobre alguns movimentos de resistência que ocorreram no Brasil durante a Primeira República. E aí eu vou iniciar falando sobre a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos foi um confronto que foi entre o movimento popular de fundo sócio-religioso, e aí vocês vão entender por que essa questão
do sócio religioso no decorrer da minha apresentação, e o Exército da República, que ocorreu no interior da Bahia, em um vilarejo chamado Canudos, em 1896 para 1897. Canudos era ela liderada por Antônio Conselheiro, e Antônio Conselheiro ele era um beato. Beato é uma espécie de devoto religioso, prega, faz profecias e etc. Ou seja, ele não tinha uma ligação direta com a igreja. Ele era um devoto religioso, mas ele não era servo totalmente à igreja católica. Tanto que ele não pregava em si o catolicismo romano, bem assíduo. O catolicismo que ele pregava era o catolicismo mais popular. E aí, Antônio Conselheiro, ele começa a sua trajetória saindo do Ceará e ele começa a pregar pelo sertão baiano. Ele também gostava muito de falar sobre a ética e a moral. E com isso, ele acabou atraindo muitos seguidores, porque eram pessoas que precisavam de um conforto espiritual e elas encontravam nas reinterpretações de Antônio Conselheiro. E depois de vagar bastante, pregando com vários seguidores, em 1893, Conselheiro e os seus seguidores eles se fixam em um local, e esse local se chama Rio Vaza Barris, que fica no sertão baiano. E nesse local, eles criam um povoado que inicialmente é chamado de Monte Belo e, posteriormente, o nome é trocado para Canudos. As pessoas, então, em muito pouco tempo, atraiu bastante pessoas, o vilarejo de Canudos. As pessoas que mais eram atraídas para esse local eram justamente as populações marginalizadas do Nordeste. Eram sertanejos, pobres, eram pessoas que fugiam dos abusos de coronéis, que fugiam do desemprego, que buscavam autonomia, que buscavam conforto espiritual e que elas encontravam nas interpretações bíblicas de Antônio. Só que nesse local também havia pessoas de uma classe social um pouquinho mais elevada. A gente pode citar, por exemplo, enfermeiros, professores, comerciantes. Só que, embora existissem essas pessoas com um pouquinho de classe social a mais, lá em Canudos não existiam classes sociais. Tanto que eles viviam por um regime comunitarista. Ou seja, era a responsabilidade do indivíduo pela sobrevivência do grupo. Tudo que eu produzisse, as pessoas teriam direito igual. Ninguém a mais que ninguém. E essas pessoas viviam de acordo com as reinterpretações bíblicas de Antônio Conselheiro, com o seu catolicismo popular, e elas também optaram por não pagar impostos. Eram cerca de, inicialmente cresceu bem rápido, então chegou a 10 mil pelas minhas pesquisas, mas ao todo eram cerca de 25 mil pessoas. Eram 25 mil pessoas que não pagavam impostos por escolha própria. E aí, através desses fatores iniciais, a gente vai à descrição de Canudos. Bom, padres do local, né, padres da região, começaram a perder seus fiéis para Antônio Conselheiro. E aí, uma igreja sem fiéis é uma igreja fraca. E aí, a Igreja Católica começou a perder seus fiéis, os donos de terras começam a perder seus trabalhadores, porque eram pessoas que fugiam dos abusos desses donos de terra e iam até Antônio Conselheiro. E aí essas pessoas, padres e donos de terras, eram pessoas poderosas da região. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a pressionar o poder público para que atacasse Canudos de alguma forma, porque aquilo estava prejudicando eles. E aí o poder público acaba cedendo, até porque era pedido de pessoas poderosas, e porque também o poder público não tinha por que ceder, até porque eram pessoas marginalizadas e eram pessoas que não pagavam impostos. E aí é tanto que os sertanejos, o pessoal que morava lá em Canudos, eles acabam sendo vistos como perigosos, como fanáticos, e Antônio Conselheiro ele acaba até sendo visto como um monarquista. E aí é quando o poder público decide intervir em Canudos. E aí eles mandam 4 expedições militares, sendo na primeira eles não tiveram sucesso, na segunda eles também não tiveram sucesso, e aí na terceira eles resolvem enviar a terceira expedição militar, e nessa terceira expedição militar, além deles perderem no combate, eles também perdem um coronel bastante famoso, que era chamado Coronel César Moreira, e
Foi um baque, porque eles já tinham perdido 3 expedições militares e ainda perderam um grande coronel, e foram 3 derrotas sucessivas. Então, assim, a questão, tipo, eu também fiquei bem curioso em saber por que três derrotas sucessivas. E aí, eram 2 fatores que contribuíram para que os sertanejos vencessem. Um era que os militares desconheciam a região da Caatinga. Então, ficava difícil para eles montarem uma estratégia para conseguir vencer, porque eles desconheciam aquela região, diferente dos sertanejos e dos jagunços que defendiam Canudos, que já conheciam bastante a Caatinga. E outro fato é que os sertanejos, eles acreditavam que eles lutavam pela salvação da alma dele. Então, assim, se para salvar a minha alma eu preciso lutar com esses militares, eu vou me entregar, eu vou com tudo, e aí isso contribui também para que eles vencessem. Depois dessa terceira derrota sucessiva, o presidente, que o presidente na época era Prudente de Moraes, ele começa a ser acusado de fraqueza lá no Rio de Janeiro, porque ele não conseguia repreender um movimento monarquista, segundo as pessoas. E aí, com a ajuda da imprensa, Canudos ela acaba tornando o inimigo número 1 da República, ou seja, custe o que custar, Canudos deveria deixar de existir. Após essa acusação de fraqueza por Prudente de Moraes, ele decide enviar uma quarta expedição militar, que ocorre em 1897, e essa quarta expedição militar, que é comandada pelo general Arthur Oscar, ocorre uma resistência no início dessa expedição. Canudos ela resiste à primeira investida dessa quarta expedição, só que os militares foram preparados, e aí Arthur ele chama uma segunda parte dessa quarta expedição, e aí nesse segundo confronto, Canudos não resiste e acaba cedendo e acaba derrotada. Depois dessa derrota de Canudos, já no meio dessa quarta expedição militar, Antônio Conselheiro já havia falecido e já havia sido enterrado, porque ele não resistiu no decorrer da batalha e ele acaba cedendo e acaba morrendo. Depois que os militares vencem Canudo, o corpo de Antônio Conselheiro ele é desenterrado e ele é decapitado, mesmo com ele morto. Só que antes disso, 6.000 homens, pelo livro de história, diz que 6.000 homens com 90 bombas destroem um arraial por completo, destroem a cidade de Canudos. E aí, depois da destruição, é que eles desenterram o corpo de Antônio Conselheiro e decapitam ele e levam a cabeça como troféu. E aí, para finalizar, fala que em 5 de outubro de 1897, só sobram 4 sertanejos vivos, que eram um velho, um jovem, um caboclo e um negro. E esses, assim, não tiveram chance nenhuma de perdão, de nada. Eles foram simplesmente mortos. Inclusive, minha gente, ontem eu esqueci, mas eu super indico a vocês o filme. Eu sei que vocês gostam muito de filmes. O filme Canudos é muito, muito interessante. Quem tiver a oportunidade, assista. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a Guerra do Contestado. O confronto entre sertanejos e força do exército relevou as lutas pelas terras, deixando mais de 5.000 mortos e feridos. Aconteceu nos estados de Santa Catarina e Paraná, nos anos de 1912 a 1916. Uma das revoltas foi a construção de uma estrada de ferro que ligava de São Paulo até Santa Maria. Diversos sertanejos que moravam em suas terras foram obrigados a sair depois da desaprovação do governo. Após a conclusão da estrada, os trabalhadores que viviam em regiões brasileiras não receberam o auxílio Percival. Alguns profetas, monges e beatos surgiram pregando a ideia de paz, santidade e justiça. José Maria foi o principal nome desse movimento. Ganhou a confiança do povo ao declarar: "Estou do lado de quem sofre". O embate se tornou uma guerra de ricos e pobres pela construção da ferrovia. Seu último líder, Deodoro Manuel Ramos, foi preso em agosto de 1916, marcando o fim do contestado.
Rebeca tá aí? Estou. Mas Micaela agora, né? Não sei. Oxi. Bom dia. Eu vou falar um pouco sobre a revolta da vacina. A revolta da vacina, ela foi uma rebelião popular contra a vacina antivaríola no Rio de Janeiro no ano de 1904. Lá no governo do Rodrigo Alves, em 1902, o Rio de Janeiro estava enfrentando problemas sanitários. A cidade se encontrava com toneladas de lixo, sabe, aquela sujeira toda. Também tinha um acúmulo de muito rato, e isso estava gerando doenças, como o exemplo da febre amarela e a própria varíola. E anualmente estavam morrendo milhares de pessoas na cidade, né? E aí, Rodrigo Alves decidiu urbanizar e sanear a cidade. Ele nomeou o prefeito, ou para prefeito, o engenheiro Pereira Passos, e para o diretor da saúde pública, o médico Oswaldo Cruz. E aí começaram, na questão da urbanização, eles começaram as construções dos prédios, e isso gerou a causa das favelas, porque quem morava na cidade teve que sair, porque eles começaram, né, a construção dos prédios e tal. E aí, a questão do saneamento, Ai, peraí, professora, que eu tenho muita vergonha de apresentar trabalho online, não sei por quê. Fica tranquila, querida. Micaele? Micaele? Oi, professora, eu tô aqui. Ah, tá certo, querida. Vá. Respira fundo e siga. Ai, Você quer que eu passe para a Rebeca enquanto você toma uma água? pode ser. Então vamos lá, Rebeca. A revolta da Chibata. A revolta da Chibata foi uma agitação da Marinha Militar do Brasil. Um dos principais motivos da revolta foi as péssimas condições de trabalho, os castigos e o baixo salário. Na Marinha do Brasil, os marinheiros eram escravos negros que tinham sido recém-libertos, que tinham uma dura rotina de trabalho, e quando eles cometiam algum erro ou alguma insatisfação, eles levavam 250 chibatadas, sendo que o máximo era de 25. A insatisfação dos negros foi crescendo, e quando eles aumentaram o salário dos oficiais, eles ficaram mais revoltados ainda e começaram a planejar um protesto. Quando foi na madrugada de 22 de novembro de 1910, eles se revoltaram após ver o marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes, que era um dos negros, ser castigado. Então começou a guerra, que levou à morte do comandante e vários oficiais. O levante foi liderado por João Cândido, o marujo analfabeto, e depois dessa noite eles se juntaram com São Paulo, Bahia e Deodoro e partiram para a cidade do Rio de Janeiro, mostrando não ter medo e solicitando os direitos deles, que era
o fim dos castigos, melhores condições de trabalho, alimentação e inocência para todos os envolvidos. Então, o Marechal Hermes acatou o pedido e, com 2 dias após ter recolhido as armas, ele criou o decreto, que foi o decreto Estado de Sítio, e começou a prender todos os marujos que, para ele, eram indisciplinados. E o João Cândido foi preso, tido como louco. É isso. Micaela, você quer continuar ou prefere não? Ô, professor, eu vou tentar de novo. Vamos lá, minha filha. Bom, como eu já falei, a rebelião popular, a revolta da vacina, ela aconteceu lá em 1904, no governo de Rodrigo Alves, né? Como eu já falei também, o Rio de Janeiro estava enfrentando problemas sanitários e isso gerou algumas doenças, como exemplo da febre amarela e a varíola. E como Rodrigo Alves estava preocupado com isso, né? Porque o caso de morte estava muito alto, ele nomeou o engenheiro Pereira Passos para prefeito e o médico Oswaldo Cruz para o diretor da saúde pública. E teve a questão da urbanização e o saneamento. Eu vou falar mais um pouco sobre o saneamento, para não me enrolar tanto aqui. A fim de acabar com o foco das doenças e o lixo acumulado, eles fizeram vários projetos. E um dos projetos que eles fizeram foi a questão dos ratos, né? Que, por exemplo, como tinha muito rato nas ruas e nas casas também, creio eu, não sei, eles fizeram meio que um acordo com as pessoas. Você, tipo, creio eu que era assim, né? Aparecia um rato na sua casa, ou então você encontrava um rato na rua, pegava ele e levava ele lá para o governo, sei lá para onde que ia. E aí, em troca, eles davam dinheiro a você. Porém, o brasileiro, querendo dar uma de gostosão, né? Pegava o rato, procriava, e quando chegava lá, chegava com um monte de rato. Tipo, em vez de você levar um ou dois, a pessoa chegava lá com uns 10, sei lá quantos eles levavam. E aí eles viram que isso não ia dar certo, então acabaram com isso, né? Porque, sinceramente. Aí, depois de um tempo, como a varíola estava matando muitas pessoas, veio a vacina. Porém, a vacina não veio tipo só, a vacina chegou. Veio com problemas, porque criaram a lei da vacina obrigatória. Você era obrigado a tomar a vacina. E naquela época, as pessoas, elas não tinham o costume de mostrar muito seu corpo. Então, isso não foi visto como algo muito bom para aquela época. Tipo, mostrar o meu braço para tomar uma vacina. Isso não foi algo visto como positivo naquela época. E aí foi onde começou toda a revolta, né? Porque veio a questão da posição das pessoas à vacina. As pessoas, a maioria, não queriam tomar, tanto por essa questão do corpo, assim, porque teria que mostrar uma parte do corpo que naquela época não era visto como algo respeitoso. Também veio também a questão da ironização da eficácia da vacina, que é algo que a gente vê muito hoje em dia, né, na questão da vacina do Covid. Tinha muitas charges cruéis falando e ironizando a eficácia dessa vacina, porque além de terem criado uma vacina, entre aspas, do nada, ela era obrigatória. E aí também veio o enfrentamento aos funcionários da saúde, porque a forma como eles decidiram fazer as pessoas tomar vacina era algo meio que errado, pois eles estavam meio que forçando as pessoas a tomar. Tipo, você tá lá na sua casa, tomando seu café, e aí do nada chegava o pessoal da saúde e forçava você e sua família a tomar a vacina, né? E a partir dos 6 meses de vida, você já era obrigado a tomar essa vacina. E aí, depois de tanta luta entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904, o centro do Rio de Janeiro ele foi literalmente transformado em uma praça de guerra, que hoje em dia ela é a atual Rio Branco. Acho que é Rio Branco. E foi briga para lá, briga para cá. No final, né, claro, quem ganhou foi os que tinham mais condições.
quem participou dessa guerra, podemos dizer assim, alguns foram presos e foram levados para outra cidade. Mas, assim, eu não acho que as pessoas tenham perdido, porque no final a lei da vacina mudou e se tornou facultativa. Se você não queria tomar, você não tomava. E essa história, ela realmente marcou muito no Brasil, ao ponto de inspirar novelas, minisséries e até ópera. Eu achei bem interessante. E essa história, ela é muito parecida com o que a gente passa hoje em dia aqui no Brasil, na vacina do Covid. É isso. Olha para aí, Micaela, como você termina com um espetáculo de apresentação? Essa dinâmica de resiliência é fantástica, minha filha. Exercite sempre. Você tem um grande potencial e a timidez a gente pode sim sempre ser vencida e o nervosismo. Tá certo? Foi excelente. Ô meninos, como sempre, nossas aulas de ciências humanas, sejam presenciais, sejam virtuais, jamais darão tempo para que a gente possa falar e fazer tudo que nós desejamos com os terceiros anos, né? E aí veja que a gente já passou de novo do nosso horário de aula e sequer conseguimos entrar em sociologia. Eu quero só fazer uma observação que Bruno me perguntou e afirmou. Que esse movimento de 1917 aqui no Brasil, sim, Bruno, ele é fortemente influenciado pelos movimentos revolucionários europeus, né? E eu quero, Bruno, inclusive destacar que 1917 é o nosso tema atual de estudo, que é a Revolução Russa, né? Então, sim, nós estamos fortemente. E aí eu quero, inclusive, contribuir dizendo o seguinte, em relação à Europa, esses movimentos contrários ao capitalismo, esses movimentos operários, eles vêm desde o final do século XVIII, início do século XIX. Então, imagina que nós, enquanto país, estamos, vamos dizer, entre aspas, atrasados nesse processo. Veja que aí nós já estamos no século XX, né? Mas nós fomos fortemente influenciados por esses movimentos. Uma questão que também a gente já estudou e que isso contribui também para esses novos olhares brasileiros foi o movimento iluminista. Então, nós estamos no século XX, no início do século XX, abraçados por ondas revolucionárias que vão proporcionar muito fortemente as nossas mudanças de concepções, né? Eu quero ainda contribuir com essa questão com vocês, mas vou finalizar trazendo, como o Micael colocou agorinha, a respeito de que como a gente entende e estuda um movimento revolucionário lá no início do século XX e como a gente pode, sim, fazer uma grande analogia com o nosso movimento, o nosso momento atual, né? E aí, Micaela e todos vocês, lembrem-se, a gente está com uma revolta aí específica no Rio de Janeiro, a revolta da vacina. Mas eu gostaria de ressaltar a vocês que em 1918, olha só, Primeira Guerra Mundial, certo? Final, né? 1918, nós vamos passar por uma pandemia, a gripe espanhola. E ali, de novo, nós tivemos fortes resistências ao combate. E uma questão muito crucial é a questão da empatia. E percebam que hoje nós estamos vivendo o que é mais difícil hoje no trato com a população mundial, sem dúvida nenhuma, é a empatia. Eu não me coloco no lugar do outro, logo eu não uso máscara porque eu não tenho intenção de proteger a mim nem o outro. Eu não me resguardo porque eu não tenho intenção de me resguardar, então o outro que se vire, compreendem? E essas questões, imagina que a gente está falando com a diferença de mais de 100 anos. E essas questões vêm tão fortemente à tona. Como entender que em pleno século XXI nós somos resistentes a uma vacina que salva nossas vidas e a vida do outro? Porque uma vez vacinada, e graças a Deus, eu consegui
particularmente está já com a primeira dose, desejo que isso chegue o mais rápido possível a todos os brasileiros, mas imagina que eu não estou só protegendo a minha vida. Se eu consigo me precaver dessa doença, eu também não serei um transmissor. E aí a gente vai estar salvando mais vidas. E como nós somos resistentes, não é? Quantos de milhões de pessoas ainda estão dizendo não à vacina? Por medo, por receio, outros por ignorância, enfim. Mas a vacina salva, sim. Ela sempre salvou. E é por isso que a gente tem que valorizar a ciência, independente das nossas convicções políticas. A gente está falando do que é científico. A gente precisa valorizar como intelectuais, nós precisamos valorizar a ciência. Né? Então, que fica mais esse nosso alerta para nós, para os nossos familiares. Vamos sim dar o braço à vacina, vamos sim valorizar o que nós temos de tão brilhante, mesmo com tantas agressões, que é o SUS, que é essa valorização desses grandes profissionais. E eu quero fazer uma parte lembrando a vocês que, diferente do que, de forma até ignorante, muitas pessoas pensam, SUS não é só hospital, né? E é bom que a gente se inteire, que a gente pesquise. SUS é muito mais do que apenas o socorro em hospitais, muito maior do que isso, né? Que a gente possa valorizar. Ô, pessoal, veja só, redefinição novamente. Eu já estou fazendo, meu amor. Eu vejo vocês um por um aqui que estão presentes, viu? Ai. Vejam só como vai ser semana que vem. Eu só quero lembrar vocês assim, que os links eu vou estar mandando de acordo com o horário da plataforma, tá certo? Então, independente do que a gente vai estudar naquele dia, naquele horário, mas eu vou mandar sempre no horário da aula mesmo, no horário da disciplina, melhor dizendo. Vejam só, terça-feira, 8 horas, que é o horário de história, a gente vai ter aula de sociologia, porque a gente já usou essas aulas tudinho para história, tá certo? Então, a gente vai fazer sociologia. E aí eu vou deixar vocês muito à vontade para falar, a gente vai discutir muito o tema de sociologia. Eu espero, inclusive, que a gente quase finalize instituições sociais, tá certo? Então, possivelmente, a gente vai ficar na aula de 8 horas e na aula de 9h30 da quarta-feira, desculpe. Da quarta-feira, possivelmente, a gente vai ficar às 2 com sociologia, depende do andamento. Se a gente finalizar sociologia a tempo, aí eu vou entrar... Meu amor, eu queria tanto, Micaela, acreditar que sim, mas eu penso que não, né? Quer dizer, eu não sei, né, Micaele? É bem lembrado. Micaele está perguntando se para a semana não já é aula presencial. Eu não estou otimista que nós vamos voltar, minha gente, diante dos quadros de Pernambuco, das incidências de Covid, certo? Hoje o governador deve se pronunciar. Caso ele afirme a volta, a gente segue na segunda-feira. Boa, isso. A gente segue na segunda-feira com sociologia para todas as turmas, ok? Para todo mundo na segunda-feira é sociologia, se for presencial. Se continuarmos virtual, aí na quarta nós faremos sociologia. Se sobrar tempo das 2 aulas da quarta, eu vou entrar com geografia, certo? E na quinta, geografia também, porque eu quero dar uma grande acelerada aí em geografia. Ontem ele deu uma nota. Não, ontem ficou dizendo, foi dito que todos esperam ansiosamente pelo pronunciamento dele hoje, porque há uma possibilidade de que se permaneça algumas medidas de restrição rígidas ainda para o Estado, dependendo da região, né? E vocês sabem que hoje a nossa região agreste é uma das mais preocupantes. Como Paulo está cobrando professora para entrar, como o Bruno, deixa eu ver de novo. Paulo, professor, está esperando para a aula de física. Ah, Paulo, eu pensei que era Paulo Câmara. Tá certo, vocês vão lá agorinha, tá na aula dele. Entendemos assim, minha gente? Fica certo assim pra gente?
Diga a Paulinha, por favor, viu? Não esqueça não. Diga a ele que eu estou pedindo desculpa e que, como sempre atrasando minhas aulinhas. Fiquem com Deus, bom dia. E a gente se comunica. Inclusive, tem uma tarefa de geografia que eu vou enviar, mas eu acho que eu só envio semana que vem mesmo, tá? Para a gente adiantar esse processo. Falta nota em geografia. Beijo, até lá.